meus amores. Hoje, dia 14 de abril, terça-feira, em Ciências, nós estávamos aprendendo mais sobre as transformações dos materiais, né? Nós aprendemos sobre as transformações químicas e as transformações físicas, né? As transformações físicas, elas alteram apenas a aparência dos materiais, tá? E nas transformações químicas, as características dos materiais, né? E vai mudar a composição desse material na transformação química, certo? Então eu pedi para vocês na última aula que realizasse a experiência da página 34, tá? E hoje nós vamos corrigir as perguntas dessa experiência para saber se vocês conseguiram chegar aos resultados esperados, que eu tenho certeza que sim, tá certo? Então vamos lá, pegue o livro para acompanhar a correção dessa atividade, tá bom? E aí a gente vai tirando as dúvidas por aqui, tá bom? Pegaram? Então vamos lá. Na primeira questão, faz a seguinte pergunta: houve mudanças de estado da água após ela ser colocada no congelador? Exatamente, né? Sim, porque a água ela passou do estado líquido para o estado sólido. Então houve sim uma mudança no estado da água, tá? Na segunda questão, ele faz a seguinte pergunta: qual era o estado dos cubos de gelo no início do experimento, tá? Foi no início do experimento, não antes de colocar no congelador, tá? Então, no início do experimento, o gelo ele estava no estado sólido, tá certo? Então, no início do experimento estava no estado sólido. Na terceira questão, o que aconteceu com os cubos de gelo ao serem deixados em temperatura ambiente? E aí, gente, o que aconteceu? Exatamente, os cubos de gelo derreteram, tá? E aí, quando eles derreteram, eles passaram do estado sólido para o estado líquido, tá certo? Na quarta questão, ele faz a seguinte pergunta: que tipo de transformação ocorreu nesse experimento? Como você chegou a essa conclusão? Qual foi o tipo de transformação? Foi transformação química ou foi transformação física? Isso, ocorreu uma transformação física, tá, gente? Porque a água, ela não alterou a composição, só alterou a aparência. Então, ela passou do estado sólido para o estado líquido. Ela continuou com a mesma composição, tá? Só passou pela mudança de estado, tá certo? A quinta questão diz assim: observe as transformações que ocorreram com alguns alimentos e escreva se elas são físicas ou químicas, justificando sua resposta. Essa é bem fácil, eu tenho certeza que vocês acertaram. Vamos lá? O cozimento do macarrão. Quando a gente olha assim de início, a gente vê e já diz logo, é uma transformação física, tá? Mas não, tá, gente? É uma transformação química. Por que tinha que uma transformação química? Porque quando o macarrão ele passa pelo cozimento, esse cozimento vai alterar a composição desse material, tá? Por isso é uma transformação química. Porque ele não pode voltar ao que ele era antes, quando ele estava cru, tá certo? Transformação química, tá bom? Aí você dá essa explicaçãozinha. No congelamento de suco de frutas, exatamente uma transformação física, porque mudou só a aparência do material, tá? O suco, ele passou apenas do estado líquido para o estado sólido e as características dele vão permanecer, então não vai ser modificado não, tá? Então, transformação física. A fritura do ovo, exatamente, transformação química, certo? Por quê? Porque quando o ovo ele é frito, ele tem as suas características modificadas, tá? Então, quando essas características são modificadas, vai haver uma transformação química, tá bom? Porque ele não pode voltar ao que ele era antes, né? Cru, não foi mudado sua aparência, foi modificada as características, tá? O congelamento de vegetais. Transformação o quê? Isso, transformação física também, porque os vegetais eles podem ser
descongelados, né? Quando eu descongelo esses vegetais, as características deles vão permanecer, não vai ser modificado, tá? Então, eu digo que é uma transformação física, tá bom? E por hoje é só, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido fazer a experiência e tenham acertado todas as perguntas, tá bom? Então, lembrem-se bem, lembrem-se sempre, transformações químicas são aquelas transformações que mudam as características, tá? Mudam a composição do material, e a transformação física, ela muda apenas a aparência do material, tá certo? Eu quero que vocês façam uma leitura, tá? Da explicação de novo, só para refrescar a memória, tá bom? Beijo!